Sobre as terapias em si. Eu trabalho com várias técnicas e às vezes eu nem explico para a pessoa a técnica, porque ela não quer saber a técnica que eu vou usar. Exato. Ela quer saber assim, qual vai ser a transformação na minha vida. Então eu trato pessoas com ansiedade, com depressão, que passaram por aborto, abuso, questões de insegurança, que passaram pela mesma coisa que eu, burnout, ou tô numa transição de carreira. Independente do que a pessoa tenha, eu trato. Então, Entendi. a gente senta, conversa a nossa primeira sessão e eu vejo exatamente o que a pessoa precisa naquele momento. Às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento semanal, que eu faço com vários clientes. Mas na primeira eu vou ver, assim, o que tá mais forte. Então, não é assim, eu vou chegar e fazer uma constelação para a pessoa. Ou seja, ela já tá num problema muito profundo, eu vou fazer a constelação para que ela veja melhor? Não, então, primeiro eu vou liberar as emoções associadas daquilo e depois a gente vai para outro assunto. Então, Ok. as pessoas me procuram, tô com problema de relacionamento, tô com problema com relação com os meus pais, tô com problema de várias coisas, meu filho adolescente, calma. O que tá mais forte agora? O que tá mais latente nesse momento? O que te incomoda mais? E então, às vezes a pessoa vem com um problema e a gente descobre que é outro. Que é outro, ainda tem Então, isso. um A cliente- própria pessoa nem sabe direito, Não. né, Fê? Tu tem que estar orientando, dando esse direcionamento para detectar. Tem um cliente que ele veio me procurar porque ele tava com dor no joelho. E ele falou, eu queria fazer reiki, já fiz antes e tal, acho ótimo. Aí, na primeira conversa que eu tive com ele, eu descobri que não tinha nada a ver com reiki. Que aquilo, o reiki, o joelho em si, mágoa, ressentimento. Eu falei, você tem mágoa, ressentimento de alguém, não sei o quê? Aí ele começou a falar. Eu falei, constelação. Coluna. Coluna. Tu lembra uma das primeiras sessões de reiki que tu fizeste em mim? Sim, eu coluna. Travada. Porque várias e partes bem do- rápido. do corpo- É uma das coisas que também me fez te procurar. Sim. Eu disse assim, cara, eu tô aqui travada, eu não posso dirigir pra ir até um osteopata, nem nada. Eu vou procurar, Fernando, pelo menos pra me aliviar. Travada sem poder dirigir, Lara, imagina. Agora que eu lembrei que foi assim que vocês foi começaram, foi né? assim, Tem, uma o problema coluna- é que a pessoa, às vezes, vai pra fazer uma fisioterapia, alguma coisa, só que a causa daquilo é emocional. Então, Pois você é. vai lá, vai te destravar, e aí você vai sentir de novo. E eu diria que hoje em dia, grande percentual das pessoas é isso mesmo. A pessoa acha que é algo Quant- físico é. e não é, emocional. Doida, é o corpo gritando, No menina. Cox. O Thiago uma vez tinha uma dor no Cox, cara, que ele levava almofadinha pro trabalho no Brasil pra sentar, porque o Cox... Respondo. Eu falo do Thiago. Não, mas aí ele achava vários que era da outros, moto. é. Não sei se era só da moto. Não, Cox? às vezes pode ser outras coisas. É claro que existem as coisas físicas, Sim. né? Claro. Mas tem muitas doenças e outros tipos de sintoma do tipo roer unha, coisar cabelo. Ela se entregando. olha eu me entregando. Gente, Escrever no ar. Eu escrevo no ar. a outra. Cada uma com a Eu sua sou assim, maneira. topa tudo Portugal. Eu fico assim, topa. Gente, mas é sério, procurem aí, tem até no Instagram. Uma das primeiras vezes que eu procurei a Fê, eu tava num nível de ansiedade, no meu estado mental tão crítico. Eu só não vou chamar burnout porque talvez eu não tenha pensado em reunir todos os sintomas. Mas eu tava num nível de ansiedade. Ansiedade mesmo. Você tava com crise de ansiedade. Exatamente, uma crise de ansiedade tão horrível que eu não conseguia estar de frente para um problema, Lari, e pensar, ok, o que é que eu vou fazer para resolver isso? Qual é o pior que isso pode acontecer? Ai, como ela tá treinada. Olha, gente, toda terapeutizada. Você perde a clareza, né? Aí eu completamente parecia uma louca que eu não enxergava, e qualquer problema que acontecia, o que é super comum na minha profissão, principalmente relacionadas aos bancos, aos créditos, aos financiamentos, aos clientes, que cada um tem os seus problemas, qualquer coisa que acontecia, eu descontava e começava a arrancar as unhas. E quando eu não conseguia com a mão naquela coisa, ia pra dente. E eu ia. Tudo bem que de vez em quando eu ainda tenho assim umas escorregadas. Mas pronto, chegou um ponto que eu olhei e disse assim, não, isso não sou eu. Aí eu mandei uma foto pra Fê e disse assim, amiga, eu preciso de ti. Aí eu mandei. Isso Cara, aí. e a partir daí eu digo, eu não posso mais me descuidar da minha saúde mental, porque sem essa saúde mental, eu não vou ter a saúde física
E aí, o que vai adiantar? E aí, quando ela postou, as pessoas me procuraram e falaram, eu quero fazer o que a Thalita fez. Eu falei, gente, não é assim. Você quer fazer o que ela fez? É o que é bom pra você. Ainda tem isso. O poder da influência. Mas olha só isso que você tá falando, e que é até um alerta pra necessidade da terapia para as pessoas, e me incluindo em alguns momentos da minha vida. É que muitas vezes, por exemplo, Thalita tava do meu lado durante vários momentos, mas eu não reparava, porque eu estou com a minha vida corrida, eu tenho os meus problemas e ela nunca falou comigo sobre isso e a vida vai passando. Então, muitas vezes, por mais que a gente tenha amigos e familiares e tal que vão nos apoiar se a gente se abrir, às vezes a gente não tá na vibe de se abrir, a gente precisa, de repente, de um profissional. E não é a sua responsabilidade fazer algo por ela. Isso! Gente, quantas vezes eu vim... Nunca disse isso pra ninguém, mas quantas vezes eu vim gravar podcast com as unhas postiças coladas que eu comprava na Primor. Porque tava num estado tão deplorável que eu passava lá na Primor, de putz, grila, amanhã tem podcast, eu não posso gravar com esse jeito. Passava na Primor, comprava umas unhas de plástico, colava aqui só pra vir gravar. E aí, no seu caso, a gente fez uma desprogramação. Então, foi. De várias coisas que eu faço, saber o que a pessoa precisa. Então, no caso da Thalita, a desprogramação é como se você fizesse um reset na mente. Então, todos os neurônios dela estão programados para aquilo. Aí eu vou lá e desprogramo. O desprogramar, ela faz um áudio específico para ela sobre roer unha, sobre ansiedade, sobre tudo que ela estava tentando equilibrar pratinho, ser a Mulher Maravilha, etc. Específico para isso, para que ela pudesse tratar. Então, ela fez o tratamento na sessão, mas ela podia fazer nos dias seguidos aquilo, para quanto mais ela ouvisse, mais voltava. Então, imagina que você tem um padrão de comportamento, você pensa sempre dessa maneira. Eu vou lá e programa de uma maneira saudável. Então, você está programada de maneira saudável. Você volta a pensar daquela maneira, tem que desprogramar novamente. Exato. Então, quanto mais a pessoa ouve, mais aquilo se torna o normal dela. Porque não adianta nada. Você vem na sessão, faz, e depois você volta a ter a mesma atitude de antes. Aí não é culpa minha, é culpa que você não quer fazer aquilo. É igual o nutricionista comendo McDonald's. E cada pessoa tem o seu... A Fê diz uma frase muito interessante. É porque o banco de dados. A Fê diz muito isso. Porque às vezes eu até... Por exemplo, eu e a minha irmã... Às vezes eu digo, Fê, eu tenho uma irmã gêmea. Nós somos idênticas, nós viemos da mesma família. Por que algumas coisas eu recepciono de um jeito e outras coisas ela de outro? Aí a Fê, porque cada um tem uma base de dados. Eu posso explicar isso. Que às vezes a pessoa fala assim, controla a emoção, não chora. Não é assim. Principalmente, eu fiz um curso de neurociência recentemente. E aí falava assim, você não controla a emoção, você aprende a gerir a sua emoção. Então, começa assim, você tem a base de dados. Tudo que você já passou na sua vida, que você teve medo, tristeza, raiva e tal. Isso vai ser sua base de dados, que vai ser gatilho para emoção. Exato. Então, você tem essa base de dados. Mesmo que você venha da mesma família, às vezes a criação é diferente. Às vezes, um teve mais atenção que o outro. As experiências. A fase dos pais é diferente. A fase que os pais têm mais dinheiro, menos dinheiro. Ok, pronto, essa é a sua base de dados. Aí você não vai deixar de sentir raiva, tristeza, nem deve, alegria. Né? Não. E nem deve. E aí, quando você sentir tanto bom quanto a coisa ruim, para e respira 3 vezes, mas bem profundamente. Porque quando a gente tá ansioso, fica assim... Então, o profundamente... Se você fizer isso 3 vezes, você já volta pro seu centro, você já se acalma. E aí você pode ter uma ação destrutiva ou construtiva. Destrutiva. Você vai buscar tudo que você teve medo. Você vai falar, eu sou ruim mesmo. Só acontece isso porque eu sou ruim. Vai acreditar no que os outros falam sobre você. Né? E aí uma coisa que era deste tamanho, fica deste tamanho. Porque você fez uma ação destrutiva. Você voltou lá em tudo que você sentiu daquela maneira. Agora, uma ação construtiva. Tá bom, eu sei que nesse momento isso aconteceu, mas isso não reflete a minha vida como um todo. Eu escolho respirar e saber o que eu vou fazer daqui pra frente. Pronto, você parou, racionalizou, entendeu. Vou gerir as minhas emoções dessa maneira. E não é eu sou ansiosa, é eu estou ansiosa, né? Exatamente. Não fui a minha vida inteira ansiosa, eu estou, é um momento, é uma fase. Vamos gerenciar isso. Assim como eu tive a fase em que eu tive que tomar o remédio... Eu não tomo mais remédio há muito tempo. Então, eu entendi que aquilo era uma fase em que eu estava mal e que naquele momento eu precisava daquilo. Mas eu não fiquei refém daquilo. Então, se as pessoas estão lá no psiquiatra tomando remédio, mas não tá fazendo a terapia,
Sinto muito, você vai continuar no psiquiatra, vai continuar tomando E remédio. ainda vai ouvir das pessoas assim, fulana é depressiva. Sim. Fulana Ixi, é é depressiva, mesmo. foi depressiva a vida inteira e vai continuar sendo depressiva a vida inteira. Quando não é um ser, é um estar. Exato. Eu tenho cliente que largou o remédio. Pois é. E é Largou. massa tu ter vivenciado isso, né, Fê? Sim. Porque o fato de tu já ter tomado o remédio, tu já ter... Eu já e ter passei conseguido... por todas as fases. Pois é. Se uma pessoa fala assim, mas você também teve tudo. Ah, gente, eu escolhi ter tudo. Eu sinto muito, eu passei por tudo isso, por isso que eu sei. Então, quando alguém senta, eu sei muitas coisas do que a pessoa tá se sentindo. Eu sei como é se sentir ansiosa, eu sei como é se sentir depressiva, eu sei como é ser traída, eu sei como é ter uma tentativa de abuso, eu sei como é ter várias coisas Eu do sei que eu como é atendo. perder um pai estando Exato. morando em outro país. Uau. Então, várias coisas que a pessoa fala assim, tá, mas como que você consegue? E por que me diferencia de outras pessoas? É porque eu já passei aquilo. E você correu atrás, você geriu, você Sim. evoluiu, Exato. você buscou, né? Você buscou. Eu penso que em vários momentos eu era aquela amiga chata. A tristeza do Divertidamente, que me arrastava e só reclamava. Sei. Eu era essa pessoa, eu vou fazer o quê? Eu tomava remédio, eu tava triste. E às vezes eu combinava algo. Então, coisas da depressão. Eu combinava algo com alguém, chegava na hora, eu não tinha vontade alguma. E aí eu Uau. tinha que justificar, falar, então, eu combinei, mas eu não vou conseguir ir. Pois é. É. E Olha. hoje, Fê? Aí hoje em dia tu tem casos de sucesso, tem... Ela, casos Não, de eu ia sucesso. fazer a pergunta para já tirar um depoimento aqui para Fernanda. Thalita, quais foram os benefícios, quais são, né, os benefícios do processo com a Fernanda? Os benefícios principais é eu ainda ter dedos e unhas. Tô brincando. Mas, enfim, isso é verdade mesmo, gente. Desde que eu comecei a fazer esse acompanhamento com a Fê, eu passei... É claro que eu, de vez em quando, eu tenho algumas recaídas, mas eu passei a ver o valor real da gente ter o controle, não controle, a gestão das nossas emoções, né? Sempre fazer aquela velha perguntinha. Calma, Thalita, respira. Qual é o pior que pode acontecer? Tá, como é que a gente vai fazer isso? E tal, e tal. Então, a Fernanda me ensinou que eu não tenho que ser a Mulher Maravilha, que as coisas sempre podem esperar pela minha saúde, que existe um grau de prioridade e nesse grau de prioridade está sim a minha saúde, porque sem ela eu perco o restante. E ela sempre vive dizendo, tá bom, Thalita, mas tu for para o hospital, o teu cliente vai perder o negócio do mesmo jeito. Tá entendendo? Então para e pensa, é melhor ficar saudável e ajudar o cliente a conseguir fazer o negócio? Ou é melhor ir para o hospital, ter que soltar o telefone e o cliente perder o negócio? Então bora lá. Calma, qual é assim? Então todo esse acompanhamento e atenção, gente, que vez por outra também tenho recaídas. Até semana passada, eu... Afobada, sei o que, tem dias que eu grito, não sei o que, e ela, eita, bora ouvir os áudios de novo. Então eu sou super grata por ela ter entrado na minha vida nesse sentido, de me trazer essa serenidade. Não é que eu virei uma outra pessoa, não é que eu virei uma Thalita. Não, eu também sou agitada, eu continuo agitada. É perfil, né? Exatamente. A minha essência eu não perco. A minha essência continua a mesma. Sou dinâmica, eu sou agitada agora. Ela tá sempre me puxando pra terra e dizendo, bora aqui, bora aqui. Já tá hoje ajudando, inclusive, a minha irmã, que também veio me visitar. Eu vi que a Fernanda tinha toda a capacidade, principalmente as ferramentas para ajudá-la. E isso já tem me enchido de orgulho, né? Em ver o progresso dela, em ver ela melhorando diariamente com todo esse acompanhamento que a Fê tem. Então, eu sou só gratidão, Fê. E agora eu tenho que dizer, Thalita evoluiu porque ela se vê hoje com autoestima, com autoconfiança. Ela evoluiu tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ela acreditou nas coisas dela. Então, antes de eu fazer a consultoria do negócio para ela, eu disse, você tem potencial, acredita em você. Essa margenzinha aqui, essa meta sua, pode aumentar. E hoje em dia, ela só recebe prêmios e prêmios que não tem mais estante para ela colocar. Aí entra a palavrinha do momento, que muita gente nem sabe o que é o mindset, mentalidade. Quando a gente acredita, quando a gente tem convicção do que a gente é e do nosso potencial, esquece.